Bom, perfeito. Iniciando a gravação agora. Esse ano, mais uma vez, a gente... esse ano não, nessa gestão, né? Mais uma vez, nós estamos fazendo uma CIPAT de maneira remota. A gente procurou trabalhar temas que fugissem um pouco da questão do acidente, do ambiente de trabalho, aqui na FUMEC, até porque há mais de um ano a gente está tendo que se virar home office, né, vamos dizer assim, fazendo trabalhos em casa, muitas vezes aqui também, mas fica em alguns momentos, como teve semana passada, o travão emergencial, esse tipo de coisa, a gente transfere o trabalho daqui para casa e volta para cá. Os alunos também, o colégio retomou com as atividades esse ano, teve que parar, deve retornar agora na próxima quarta-feira. A gente pensou em temas que trabalhassem a saúde, a segurança dos funcionários, dos alunos, dos professores, nesse home office, numa questão do trabalho remoto, né? E a gente fez uma semana aí, um calendário com atividades bem diferentes, com um foco central dessa CIPAT, sendo a saúde mental na pandemia. Hoje, o nosso convidado é o Dr. Diego Rafael Esteves Vasconcelos. Ele é advogado, consultor em órgãos da administração pública direta e indireta, pregoeiro, pós-graduado em Direito Administrativo pela Universidade Estadual de Londrina, então pela UEL, né? Pós-graduado em Contabilidade Pública pela Unipública e também em Direito Eleitoral pela Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Então, o doutor Diego, ele tem vasta experiência na área pública, tá? E vai trabalhar com a gente um pouco das características da administração pública indireta. E eu queria também compartilhar agora a palavra para o Dr. Mauro Rontani, que é o presidente do Conselho de Curadores, né? E ele vai fazer a abertura da CIPAT 2021. Boa tarde a todos aí, os participantes da CIPAT desse ano aqui, dessa forma remota, já que nós estamos numa situação diferenciada, né? Certo? Agradecer ao doutor Diego, que gentilmente aceitou participar e fazer a primeira palestra aí da questão direito público. Isso é muito importante, todos já terem essas informações. Sai um pouco, como bem o Guilherme falou, daquele dia a dia nosso, como só fazer questão de segurança, mas sim você ter a visão do macro, né? Então, agradecer aí a todos vocês que dispuseram a participar disso, fazer parte. Eu acho que todos só têm a ganhar, né? Inclusive, cada dia um palestrante bom, de nome, renome, eu acho que com isso todos ganham conhecimento. Então, em nome do Conselho de Curadores, agradecer a presença de todos aí que engrandecem muito a nossa escola, tanto a EB como o COTIP e a área do pessoal de pós-graduação. Acho que isso só nos dá honra aí de você sempre poder manter uma escola de excelência, tradicional, com mais de 50 anos no mercado aí, referência na nossa região de Campinas, Piracicaba. Então, acho que com isso só temos a ganhar, tá? E desejar a todos aí uma boa semana, um bom trabalho. E eu peço licença para que já me ausentar, porque eu estou no meio do expediente do meu trabalho, mas eu saí para vir só participar um pouquinho dessa abertura aí, dessa honrosa missão aí que o Guilherme pediu, que eu viesse dar um oi só para vocês, tá? E bom trabalho a todos aí. Eu sei que dessa semana aqui muitos frutos sairão para cada vez mais engrandecer a nossa Escola de Engenharia e o nosso colégio COTIP, tá? Uma boa tarde, um abraço a todos e mais uma vez muito obrigado, doutor Diego. Seja bem-vindo. A casa é sua. Legal. Obrigado, doutor Mauro. E, doutor Diego, a palavra é sua. Boa tarde a todos, estão me ouvindo bem? Boa tarde, sim. Gostaria de agradecer ao Dr. Mauro, ao Guilherme, que é presidente da CIPA, e pela oportunidade de ter entrado em contato. Para mim é uma grata satisfação estar participando desse CIPAT. E, como o Dr. Mauro falou, eu acho muito importante a inclusão de outros temas que não apenas acidentes de trabalho ou temas e assuntos afetam exclusivamente
a ocupação do trabalho de cada um de vocês. Foi muito bem colocado pelo Dr. Mauro, nós temos que pensar no macro, né? E com muita satisfação que eu preparei esse tema para vocês, que é para falar das características da administração pública indireta, e eu pretendo passar para vocês até de uma forma objetiva e não tanto jurídico, porque eu sei que tem inúmeras pessoas aí que não são do departamento jurídico, são de outros setores. Então, vou tentar utilizar uma linguagem mais comum, mais próxima de todos, para que vocês possam compreender o que nós propusemos para essa tarde, né? Vou pedir licença para vocês para fazer um compartilhamento de tela. Eu preparei um material direto para estar passando para vocês. Não sei se está aparecendo aí, Guilherme. Ainda não, doutor. Parece que está carregando agora. Ainda não vejo. Eu já estou vendo, Guilherme. Já está compartilhando aqui. Já. Aqui está normal também. Está aparecendo aí para vocês? Já está aparecendo, sim. Então, nós vamos estar falando um pouco para vocês. Está aparecendo para todo mundo? Não, eu não vejo. Ok. Para mim está aparecendo normalmente. Também ok. Só para o Guilherme que não? Doutor, eu não sei se vai aparecer. Eu não sei se vai aparecer na gravação depois. Você não quer tentar descompartilhar e compartilhar de novo, fazendo favor? Posso, claro. Aqui está aparecendo perfeito. Eu parei e vou colocar de novo. Guilherme, tenta desligar sua câmera para diminuir o fluxo. Coloquei de novo, Guilherme, veio. Bom, eu ainda não estou vendo. Vocês veem? Sim, eu tô vendo sim. Aqui está normal também. Eu estou vendo Normal. também. Para mim está normal também. Vamos seguir então, doutor. Eu vou acompanhando o assunto, não tem problema. Então, eu vou passar para vocês as características da administração pública indireta. Entretanto, antes de adentrar propriamente a administração pública indireta, gostaria de estar passando para vocês o que se entende por administração pública. A administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado que procuram satisfazer as necessidades da sociedade, tais como educação, cultura, segurança, saúde e outros. Em outras palavras, a administração pública é a gestão dos interesses coletivos por meio da prestação de serviços públicos, sendo ela dividida em administração direta e administração indireta. Então, a administração pública ela pode ser facilmente conceituada como conjunto de ações que o Estado, a União, o Estado propriamente dito, os municípios e o Distrito Federal, eles se organizam para a execução de serviços públicos colocados à disposição da população. A administração pública direta é aquela exercida pelo conjunto de poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, sendo que os órgãos eles não possuem personalidade jurídica própria, patrimônio, nem autonomia administrativa. Nesses casos, o Estado exerce suas funções de forma direta. Posso dar um exemplo para vocês de administração direta: o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Governo do Estado, a própria União. Esses são órgãos da administração direta, ou seja, a Prefeitura, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, eles executam diretamente as funções em favor dos munícipes.
As principais características da administração pública direta é que ela possui um regime público integral, ou seja, somente é aplicada às normas de direito público, diferente do particular que se aplicam às normas de direito privado. Os órgãos da administração direta, eles estão submissos à lei de contabilidade pública e às disposições da lei de responsabilidade fiscal. Os servidores, eles são admitidos apenas por concurso público de provas ou de provas e títulos, exceto os servidores que ocupam cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração, o que nós chamamos de ad nutum. À exceção desses cargos em comissão, todos os outros têm que ser providos mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. Na administração pública direta, os servidores eles gozam de todas as prerrogativas e deveres do cargo. E o que se entende por isso? Ele tem direito à estabilidade, a uma aposentadoria pelo regime próprio ou pelo INSS. Ele tem direito a todas aquelas prescrições previstas na Constituição Federal, principalmente a estabilidade, que é um pouco diferente para a administração indireta. Os órgãos da administração direta, eles são obrigados a realizarem licitações para compras e aquisição de bens e produtos. Importante destacar que até então está vigente a Lei 8666 de 93, que é a Lei de Licitações e Contratos, a Lei 10.520 de 2002, que é a Lei do Pregão, e a Lei 12.562 de 2011, que ela disciplina o regime diferenciado de contratação. Foi uma lei que foi feita especificamente para grandes obras como a Copa do Mundo, as Olimpíadas. Ela é pouco aplicada em municípios de menor porte. Entretanto, agora no dia 1º de abril, foi sancionada a nova Lei de Licitações e Contratos, que é a Lei 14.129 de 2021. Essa nova Lei de Licitações ela vai ter que ser observada pelos órgãos da administração direta. Entretanto, considerando a grande mudança que houve da atual legislação para então vigente, o legislador ele deu um prazo de 2 anos para que os órgãos da administração direta se adaptem à nova lei de licitação. Então, até 2023, mais precisamente até o dia 1º de abril de 2023, os órgãos da administração direta ainda vão poder continuar utilizando a Lei 866, a Lei 10.520 e a Lei 12.562. Os órgãos da administração direta, eles também gozam de alguns privilégios tributários. O que é isso? Os privilégios tributários são as isenções e as imunidades. Por exemplo, os órgãos da administração direta eles estão imunes do pagamento de IPTU e de alguns impostos. Bem como a administração direta, ela também possui algumas prerrogativas processuais da Fazenda Pública, tais como os bens da administração direta, eles são impenhoráveis, a administração, ela não ocorre a prescrição, ou seja, a administração ela pode entrar a qualquer momento cobrando os seus direitos dos particulares. E a principal diferença é que quando tem uma condenação contra um órgão da administração direta, o credor ele só vai receber mediante uma requisição de pequeno valor ou então de precatório. O que é essa requisição de pequeno valor? Os órgãos da administração direta, eles teriam que editar uma lei fixando até que valor que eles vão pagar o credor no prazo máximo de 60 dias, que é esse requisitório de pequeno valor, e acima de que valor seria precatório, que são aquela forma de pagamento mais prolongada, onde os credores acabam demorando mais tempo para receber. Normalmente, as prefeituras elas estipulam um valor de 6 salários mínimos como requisitório de pequeno valor, ou seja, até o valor de 6 salários mínimos, as prefeituras elas têm que fazer o pagamento em 60 dias, e quando é precatório, ela possui um prazo maior de pagamento. Lembrando que varia de município para município o valor estipulado para requisitório de pequeno valor. Adentrando agora no tema da nossa palestra de hoje, que é a administração pública indireta, a doutrina entende que a administração pública indireta
é aquela em que o Estado ele transfere a sua titularidade ou execução das funções para que outras pessoas jurídicas ligadas a ele possam realizar, sendo que essas entidades possuem personalidade jurídica própria, patrimônio e autonomia administrativa. Ou seja, a administração pública indireta, ela é a famosa descentralização de competências. Na administração pública direta, tem a concentração, ou seja, tudo é feito pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Judiciário. Já na administração pública indireta, ela ocorre uma descentralização, ou seja, o Estado ele delega para outro órgão a tarefa de executar determinadas atividades, como no caso aí de vocês da FUMEP, que o Poder Executivo delegou para vocês a função de prestar serviços de ensino. A administração indireta, ela é dividida entre autarquia, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Esses 4 órgãos são os previstos no Decreto-Lei 200 de 1967. Entretanto, em 2005, foi sancionada a Lei 11.107, que ela trata dos consórcios públicos. Com essa nova legislação, a doutrina e a jurisprudência, ela passou a entender que os consórcios públicos também são órgãos da administração indireta. Isso porque eles também são constituídos para desenvolver atividades que são delegadas pelo Poder Executivo, Legislativo ou até mesmo pelo Poder Judiciário. Agora nós estaremos abordando um pouco sobre cada uma dessas entidades e iniciemos com a autarquia. A autarquia ela é conceituada como pessoas jurídicas de direito público que desenvolvem atividades administrativas típicas de Estado e gozam de liberdade administrativa nos limites da lei que as criou. Elas não são subordinadas a órgão nenhum do Estado, elas apenas são controladas, tendo direitos e obrigações distintas do Estado. Eles possuem personalidade jurídica, patrimônio e recursos próprios, bem como autonomia técnica, financeira e administrativa, bem como elas também submetem-se às regras de direito público. Importante destacar que, como vocês poderão ver nos próximos slides, todos os órgãos da administração indireta, eles são criados por lei. Ou seja, não pode o presidente da República, o governador ou o prefeito simplesmente falar assim, eu quero criar uma autarquia e constituir algumas pessoas para tomar conta. Não, tem que ter uma autorização legislativa. Importante destacar também que as autarquias, ela pode ser divididas de várias formas. Nós temos uma autarquia assistencial, que é muito fácil de vocês visualizarem, que é o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Nós temos uma autarquia de cunho previdenciário, que é o INSS. As faculdades federais, elas são autarquia federal. Então, as autarquias, elas são órgãos que desenvolvem atividades administrativas típicas do Estado. Então, ou seja, o Estado deveria prover ali o ensino nas universidades federais, através de universidades federais, e para isso ele cria as universidades através de autarquia. Assim também é no governo do Estado e também é no âmbito do Poder Executivo. Outro órgão da administração pública direta são as empresas públicas. Uma empresa pública ela é criada também por força de lei, como instrumento de ação do Estado, só que ela é dotada de personalidade jurídica de direito privado, mas ela é submetida às regras especiais decorrentes da finalidade para que ela foi criada. A empresa pública ela é constituída com capital formado unicamente por recursos públicos. E ela pode prestar serviços públicos ou explorar atividade econômica. O poder público, quando ele vai constituir uma empresa pública, o primeiro requisito é ter uma lei autorizando a criação da empresa pública. A partir de 1998, com a emenda constitucional
número 19, também passou a ser exigida uma lei complementar para especificar as atividades que essa empresa pública ela vai executar. A empresa pública mais fácil de vocês visualizarem é a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, ela é uma empresa pública e ela presta um serviço público que é o financiamento de inúmeras ações em prol da população. Nós temos também o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Sustentável do Brasil. Todas essas são empresas públicas, que todo o capital dela é público, ou seja, o governo injeta recursos nessa empresa para constituí-la, e depois ela, com suas próprias pernas, ela vai desenvolvendo as atividades para as quais foi criada. No caso da Caixa Econômica Federal, ela desenvolve atividades bancárias, principalmente visando a concessão de benefícios e financiamentos à população mais necessitada. Por isso que, normalmente, as taxas da Caixa Econômica Federal, principalmente para financiamento de moradia, elas são mais atrativas do que os bancos privados, porque a intenção da empresa pública não é gerar lucro para o governo, mas sim, com esse rendimento e com esse lucro que ela tem, ela desenvolver ações como ProUni, financiamentos estudantil, programas como Minha Casa Minha Vida. Essa é a finalidade das empresas públicas. A Sociedade de Economia Mista, que é uma outra entidade da administração indireta, é a pessoa jurídica criada, também autorizada por lei, se constituindo também uma ação do Estado e com personalidade de direito privado, mas submetidas a certas regras especiais decorrentes de sua finalidade pública, a qual obrigatoriamente deve ser constituída sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertencem em sua maioria ao ente político ou à entidade de sua administração indireta. O que significa isso? A sociedade de economia mista, ela pode desenvolver atividade econômica como atividade específica do Estado na prestação de serviço público. Um exemplo de sociedade de economia mista é a Petrobras e o Banco do Brasil. Esses dois órgãos, eles possuem mais que 50% do seu capital social de propriedade do governo, no caso do governo federal. E os outros 49%, ele é constituído por acionistas. A sociedade de economia mista, ela também não visa lucro para o poder público, a não ser para os acionistas que fazem parte dela, mas a grande intenção, quando instituiu-se a sociedade de economia mista, é possibilitar que ela desenvolva suas atividades, não tal qual uma empresa privada, mas também buscando trazer incentivos e benefícios para a população. Por isso que o Banco do Brasil também, ele tem muitos programas principalmente voltados para o produtor rural, também ele desenvolve programas no sentido do ProUni, com as taxas mais acessíveis do que banco privado, porque eles não visam o lucro diretamente como os bancos privados. O regime jurídico dela, ele é híbrido, ele aplica-se às regras do direito público e do direito privado, prevalecendo as regras do direito público. É comum vocês verificarem que a sociedade de economia mista e as empresas públicas, elas são conhecidas como entidades estatais. Então, às vezes, nós ouvimos na televisão falar, as empresas estatais, as sociedades estatais. Quando eles se referem a sociedades estatais, está se referindo à empresa pública e uma sociedade de economia mista. E aí, nós já conseguimos ver algumas diferenças da sociedade de economia mista e da empresa pública para a autarquia e para os outros órgãos da administração indireta. Na sociedade de economia mista e na empresa pública, eles devem observar a Lei 13.303 de 2016, por exemplo, para tratar das licitações, diferente da administração direta, que utiliza a Lei 866, a 10.520, que é a Lei das Licitações e a Lei do Pregão.
ela tem uma lei própria para regulamentar a empresa pública e a sociedade de economia mista. Por isso também que a Lei 13.303, ela é conhecida como Lei das Estatais, onde cada empresa pública e sociedade de economia mista, ela deveria, obrigatoriamente, a partir de 2016, constituir o seu próprio estatuto para regulamentar os seus processos de compra, de admissão de pessoal. Seguindo adiante, eu vou pular a fundação, que eu vou deixar ela para o meu último tópico, que é o tema principal da nossa palestra, para falar um pouquinho dos consórcios públicos. Os consórcios públicos, segundo a professora de Direito Administrativo Maria Silvia Zanella de Pietro, são associações formadas por pessoas jurídicas políticas, ou seja, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, mediante autorização legislativa para gestão associada de serviços públicos. O que nós temos visto muito, uma forma de consórcio público, são a reunião de prefeituras para constituir consórcios públicos visando a realização de programas de coleta de lixo. Agora, criou-se um consórcio muito grande de âmbito nacional, que ele foi encabeçado pela Frente Nacional dos Prefeitos, chama Consórcio Conectar, que é um consórcio que visa reunir atualmente tem mais de 3 municípios consorciados, 3 mil municípios consorciados, que eles vão buscar aquisição de vacinas no combate ao Covid-19. Então, tendo em vista esses entraves que tem tendo entre a União e os estados na aquisição de vacina, a Frente Nacional dos Prefeitos, ela vem encabeçando uma onda nacional para que os municípios se juntem e consigam comprar vacina diretamente dos fornecedores estrangeiros, sem precisar passar pela União ou pelo Estado, para que eles possam chegar mais rapidamente na população. Um consórcio muito interessante, que está se desenvolvendo muito rápido e que ele tem essa finalidade de prestar serviços públicos na aquisição de vacinas a um valor mais acessível para os municípios, principalmente os de pequeno porte. Agora nós vamos entrar ao tema principal, que são as fundações públicas, né? Segundo o artigo 5º, inciso 4 do Decreto-Lei 200 de 1967, fundação é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa para o desempenho de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeados por recursos da União e de outras fontes, tais como do governo do Estado ou de municípios. As fundações públicas, elas são destinadas às atividades de assistência social, médica, hospitalar, educação, ensino, pesquisa, cultural e outros assuntos afetos à administração pública. A natureza jurídica da fundação pública, ela pode ser direito público ou direito privado. No caso aqui, eu já gostaria de adiantar para vocês que um exemplo prático que vocês têm é a fundação que vocês estão vinculados, a FUMEP. A FUMEP ela foi criada através de uma lei municipal, editada pelo então prefeito do município de Piracicaba. Na oportunidade, ele efetuou um aporte de recursos financeiros para dar início à instituição. Houve a doação de uma área para que fosse construído o campus universitário, e com isso passou-se a efetivamente dar início à Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba. Posteriormente foi constituída a diretoria, foi nomeado o conselho de curadores, e atualmente vocês têm a estrutura vigente que regulamenta todas as atividades da FUMEP. As principais características das fundações públicas, eu vou estar passando aqui para vocês e já fazendo uma diferenciação, porque tem algumas fundações públicas que elas são
fundação pública de regime público, e outras, conhecida como fundação autárquica, e outras que são fundação pública de regime privado, que são fundação governamental. E o que determina se uma fundação pública ela vai ser regida sob o direito privado ou sobre o direito público é a lei que instituiu. No caso aí de vocês são uma fundação pública regida sob a forma de direito privado. Isso porque, lá atrás, quando ela foi constituída, optou-se pela forma de direito privado. Neste caso, eu vou estar passando para vocês aqui os principais aspectos aplicados a vocês, servidores aí da FUMEP. A FUMEP, como fundação pública, ela subordina-se ao controle do órgão instituidor, ao do Tribunal de Contas do Estado e também do Poder Legislativo. Esses órgãos são órgãos de controle externo. Então, anualmente, a prestação de contas da FUMEP ela é analisada e julgada pelo Tribunal de Contas, mas o Poder Legislativo Municipal e até mesmo o órgão instituidor, no caso a Prefeitura, eles podem exercer esse papel de fiscalização sobre a FUMEP. No tocante aos servidores públicos, eu gostaria de salientar que quando a fundação ela é sobre o regime privado, que é no caso aí de vocês, conceitualmente e juridicamente, vocês não são considerados servidores públicos, mas sim empregados. Isso porque vocês estão submissos às regras da consolidação das leis do trabalho, ou seja, vocês não estão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. A vocês se aplicam as regras da CLT. Para ingressar na fundação pública, os empregados eles têm que ser admitidos por concurso público de provas ou de provas e títulos. Entretanto, importante destacar que aqueles servidores que ingressaram na FUMEP antes do dia 5 de outubro de 1988, foi a data da promulgação da Constituição Federal vigente, e que já exerciam as suas funções há mais de 5 anos, eles passaram a adquirir a estabilidade. Então, caso aí na FUMEP tenha servidores que trabalhavam na fundação antes de 1983, ou antes de 5 de outubro de 1983, eles passaram a adquirir estabilidade com a Constituição de 1988. Isso porque o artigo 19 da ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ele previa que aqueles servidores que trabalhavam há mais de 5 anos anteriores à data da promulgação da Constituição Federal, eles seriam estáveis, seja no Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública. Então, caso aí na FUMEP tenha empregados que trabalhavam antes de 5 de abril, eles passaram a ser estáveis. Entretanto, diferente da administração pública direta, onde os servidores eles gozam de todos os direitos e os deveres do cargo, na administração indireta, isso é um pouquinho diferente. Os servidores eles possuem algumas prerrogativas, mas eles não têm todos os direitos que os servidores dos órgãos da administração direta têm. Na prática, os servidores da fundação, eles não têm os mesmos direitos que os servidores da Prefeitura Municipal de Piracicaba, por exemplo. Então, isso daí é uma importante diferenciação, principalmente na questão da estabilidade. A estabilidade, como nós iremos esclarecer daqui a pouco, ela é diferente para quem é integrante do órgão da administração indireta, para quem é integrante do órgão da administração indireta. Entretanto, tal como na administração direta, a fundação ela também tem o dever de licitar. Ou seja, a fundação ela não pode contratar uma prestação de serviço, adquirir bens ou contratar alguma aquisição sem observar a Lei 866, a Lei 10.520 e a Lei 12.562.
Então, a fundação também ela tem que efetuar a licitação, e com a nova lei de licitação, a 14.129 de 2021, as fundações ela também deverá se adequar a essa nova legislação. Assim como eu já falei anteriormente, haverá esse prazo de 2 anos para que se adapte às novas regras da lei de licitação, para que as fundações também passem a fazer os seus processos licitatórios de acordo com a lei 14.129 de 2021. Entretanto, novamente eu repito que até o dia 1º de abril de 2023, ainda poderá ser utilizada a Lei 866 e a Lei 10.520. Eu gostaria de salientar também, não sei se tem servidores aí do Departamento de Licitações e Contratos, mas até recentemente houve uma grande discussão se as fundações elas estariam submissas à Lei 866 de 1993 e à Lei 10.520, ou se ela estaria vinculada à Lei 13.303 de 2016. No caso, não se aplica a Lei 13.303 de 2016, e como eu falei, ela só é aplicável às empresas públicas e sociedade de economia mista. Por isso que chama Lei das Estatais. A fundação pública, ela deve continuar seguindo a Lei de Licitações em Contrato e, a partir de 2023, obrigatoriamente seguir a Lei 14.129 de 2021. A administração pública indireta, que é vinculada à fundação, ela também é diferente da administração direta, pois ela não possui os privilégios tributários e as prerrogativas processuais da Fazenda Pública. Então, diferente do que eu falei lá atrás, os bens da fundação podem ser penhoráveis, ocorre a prescrição, o pagamento de uma condenação judicial, ele não ocorre por meio de requisição de pequeno valor ou de precatório, ou seja, se a fundação ela for condenada num processo judicial, ela vai adotar o mesmo procedimento aplicável ao direito civil. Pode ter bens penhorados, pode ir para leilão, tudo isso aí ele é aplicado à Fazenda Pública, à Fundação Pública. Ele não tem os mesmos direitos e prerrogativas que tem a Prefeitura Municipal, por exemplo. Essa também é uma grande diferenciação. Gostaria de destacar para vocês aqui que, durante muito tempo, as fundações públicas discutiu-se um tema que é muito relevante, que é a questão da estabilidade dos empregados da fundação pública. Os empregados da fundação pública, eles têm ou não estabilidade? Essa questão, ela foi recentemente decidida pelo Supremo Tribunal Federal. E eu vou passar para vocês o posicionamento que era então adotado pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ela entendia que os servidores que eram vinculados à fundação pública, eles tinham direito à estabilidade igual o funcionário do Poder Executivo, por exemplo. Isso na Justiça do Trabalho de primeira instância, de segunda instância, inclusive no Tribunal Superior do Trabalho. Teve um processo que foi levado a julgamento pelo TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que ele se referia a uma demissão de um funcionário que trabalhava na Fundação Padre Anchieta, que é uma fundação pública vinculada ao governo do Estado, que é vinculada à TV Cultura, que deve ser de conhecimento de todos. Esse funcionário ele foi demitido e ele entrou com uma ação trabalhista pleiteando a sua reintegração. Ele ganhou em primeira e segunda instância e o TST confirmou que, por ele ser vinculado a uma fundação pública, ele tinha direito à estabilidade. Entretanto, foi apresentado recurso ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte: o empregado que é vinculado a uma fundação pública de direito privado, que é submisso às regras da CLT, eles não têm direito à estabilidade. Então, o empregado que é vinculado à fundação pública de direito privado, que é regido pelas regras da CLT, ele não tem direito à estabilidade.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ele também decidiu o seguinte: não é pelo simples fato de o funcionário não ter estabilidade que ele pode ser demitido ou desligado sem qualquer motivo. O que o Supremo Tribunal Federal passou a entender? Que os servidores da fundação ele podem ser desligados e demitidos da entidade, desde que haja a devida motivação do ato. Ou seja, ele foi demitido porque a fundação foi extinta, ele foi demitido porque a fundação parou de desenvolver suas atividades, ele foi demitido porque ele praticou uma falta grave ou uma falta disciplinar no exercício das suas funções. O Supremo Tribunal Federal entende que não pode ser demitido sumariamente. Há que se ter uma prévia motivação. Na fundação pública também, é interessante observar que aplica-se algumas regras aplicadas aos servidores públicos. E essa daí é uma grande crítica da doutrina e da jurisprudência, porque apesar de ter menos direitos do que os servidores públicos, os empregados das fundações, eles também estão submissos a algumas regras aplicadas aos servidores públicos, como a questão de acúmulo de cargos. Somente pode ter acúmulo de cargo nas hipóteses permitidas na Constituição, ou seja, nos casos de 2 cargos de professor, ou então quando é técnico da saúde, desenvolvimento de pesquisa. Sem essas exceções, não pode acumular cargo. Os empregados da fundação pública também estão sujeitos ao teto remuneratório. E o que é isso, Diego? A Constituição ela prevê que os integrantes dos órgãos da administração direta e indireta, eles não podem receber mais do que os ministros do Supremo Tribunal Federal, que ele é o teto do funcionalismo público no âmbito nacional. Então, nós temos um escalonamento. Primeiro começa com os ministros do STF, depois vem para os desembargadores do Tribunal de Justiça, depois vem para os prefeitos. Em tese, os empregados públicos e até mesmo os servidores públicos, eles não poderiam estar recebendo mais do que o subsídio do prefeito municipal. Então, a questão do teto deve ser observada tanto pelos servidores públicos como pelos empregados das fundações públicas. Outra questão também que deve ser observada é que os empregados da fundação pública, eles também estão vinculados à aposentadoria compulsória, que agora antes era de 70 anos, e a partir de 2015 passou a ser de 75 anos. Então, a fundação pública, ela é submissa a algumas regras de direito público, que se aplica tanto aos servidores públicos como aos não servidores públicos, e também ela se aplica umas regras de direito privado. Por isso que, no caso de vocês, se aplica a CLT, porque ela é uma fundação pública de direito privado. Essa, em relação aos servidores, essas são as principais características que eu tinha para apresentar para vocês. Os órgãos da administração indireta, eles são órgãos que, se bem desenvolvidos, eles melhor desenvolvem as funções principais do Estado. Então, nós temos, como eu citei para vocês como exemplo, o INSS, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o INCRA, a FUNAI, as universidades federais e as universidades estaduais. Todos eles são órgãos da administração indireta que desenvolvem alguma atividade de interesse público. Lembrando que sempre os órgãos da administração direta, eles estão proibidos de executarem serviços que visam fins econômicos. A administração pública, seja direta ou indireta, ela não pode executar uma atividade exclusivamente econômica e visando lucro. Tanto que essa proibição, inclusive, encontra-se prevista no artigo 173 da Constituição Federal, que ela fala da questão da intervenção no domínio econômico. E algumas empresas públicas de sociedade de economia mista, inclusive, elas possuem um monopólio no Brasil. A exemplo da Petrobras, que ela possui o monopólio da exploração do petróleo e do gás.
Algumas autarquias também, que são facilmente verificadas por vocês, é a questão dos conselhos de classe. Então, por exemplo, se eu quero participar do Conselho Regional de Engenharia e de Arquitetura, eu também tenho que submeter a um concurso público. Se o Conselho Regional de Enfermagem quiser fazer uma contratação ou adquirir algum bem, ele também deve licitar. Todos esses órgãos de classe, eles são considerados autarquias no Brasil. Porque, às vezes, pelo conceito, é difícil a gente visualizar o que é uma autarquia, o que é uma empresa pública, o que é uma sociedade de economia mista. Mas, talvez, assim, falando alguns exemplos, eu acho que fica mais fácil de vocês analisarem. Enfim, os órgãos da administração direta, eles estão aí para auxiliarem a consecução dos serviços públicos postos à disposição da população. Algumas entidades, elas possuem regras unicamente de direito privado, outras aplicam-se unicamente de direito público e algumas aplicam o regime híbrido, que é o que eu acabei de falar para vocês aqui, a exemplo das fundações. Por isso que tem essa grande discussão sobre os regimes que são aplicados a cada caso concreto. No caso das fundações, tudo vai depender da lei que instituiu, se ela foi optada pelo regime público ou pelo regime privado. Como eu já disse, no caso específico de vocês aí da FUMEP, optou-se pelo regime privado. Por isso que vocês não têm todos os direitos e deveres dos servidores da administração direta. Essas são algumas questões que eu gostaria de estar passando para vocês, né? E, tendo em vista a relevância do tema, gostaria de abrir a palavra para vocês para eventuais perguntas, questionamentos, alguma dúvida. Se quiser que eu explique melhor algum ponto que tenha ficado duvidoso, estou aí à disposição para ajudar no que foi possível. Bom, boa tarde, doutor Diego. Boa tarde. Obrigado pela Desligou aí o compartilhamento, Guilherme? Oi? O compartilhamento meu desligou? Desligou, agora desligou. Eu não estava vendo aquela hora, eu estava via web, daí eu mudei para o aplicativo, eu consegui ver a apresentação, sim. Doutor, eu tenho, assim, 2 assuntos para abordar, se possível. Claro. Primeiro, que a nossa lei de criação, ela diz que era uma fundação pública de direito público. E por muitos anos foi assim, os estatutos antigos traziam dessa forma, e o estatuto de 1995 que trouxe que ela seria pública de direito privado. A lei nunca sofreu alteração. Inclusive, na consolidação das leis de educação do município em 2006, manteve-se essa questão de pública de direito público. Então, existe uma confusão total nisso que eu confesso que eu não sei explicar para o senhor o que seria, qual regime jurídico adequado. E a segunda questão é quanto ao acúmulo de função. Quando se fala de acúmulo de função, é acúmulo de função pública, é isso? Isso. Por exemplo, no meu caso, né, eu sou bibliotecário concursado aqui da Fundação. Eu posso desenvolver um trabalho pessoa jurídica, por exemplo, eu posso trabalhar horas como bibliotecário numa outra empresa, desde que não cause prejuízo, né, que eu cumpra o meu horário aqui na Fundação? Pode, sem problema. Essa vedação do acúmulo, ela está prevista no artigo 37 da Constituição Federal, e ela veda a acumulação de 2 cargos ou empregos públicos, Guilherme. Então, se você tiver uma outra atividade particular, não há qualquer impedimento, desde que haja compatibilidade e não conflite com o seu horário de trabalho aí na fundação. O que você não pode ter é um cargo, por exemplo, na fundação e um cargo na prefeitura, um cargo na fundação e num outro órgão da administração indireta. É isso que a Constituição veda. Perfeito. Lembrando sempre, tá, Guilherme, que a acumulação de cargos
pelo artigo 37 da Constituição Federal, ela é permitida quando tem 2 cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico, e a de 2 cargos ou empregos privativos da saúde. Então, por exemplo, por isso que é comum você ver médico trabalhando em 2 hospitais, enfermeiros trabalhando em 2 hospitais, professores. Aqui nós temos o caso de professores do ensino superior e do ensino médio, né? E também técnicos, né? Que desenvolvem atividade de técnico e professor, e esses acúmulos já foram observados pelo Tribunal de Contas e considerados como acumulação legal. Uma questão que eu vejo muito na prática é assim, a Constituição, ela fala expressamente, no artigo 37, inciso 16, que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, aí ela entra, a de 2 cargos de professor, a de 2 cargos de profissional na saúde. O que eu já vi na prática? O Tribunal de Contas e até mesmo o Ministério Público, eles questionarem quando a pessoa ela possui 3 cargos públicos. Então, o médico ele trabalha de manhã num hospital, à tarde em outro e à noite em outro. Eu já tive inúmeros casos desse que foi considerado irregular, porque a Constituição ela fala expressamente em 2 cargos. Entendi. Claudemir levantou a mão ali, pediu a palavra. Por favor. É a questão mesmo da lei de criação que eu ia perguntar, que ele não acabou não respondendo. A lei de criação fala que nós somos de direito público, né? Gostaria que ela pudesse esclarecer isso aí. Isso. Como o Guilherme falou, a lei de instituição, inclusive, antes de eu realizar a palestra, eu tomei o cuidado de estar analisando a lei que instituiu a FUMEP. O Guilherme também me encaminhou a documentação referente ao estatuto, ao regimento. E essa discussão aí, ela é uma discussão que, inclusive, já foi levada para conhecimento do Tribunal de Contas, que é o órgão que fiscaliza a FUMEP. Anualmente, as contas da FUMEP, elas são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas. E o que o Tribunal de Contas entende? Que a FUMEP ela é uma fundação pública de direito privado, que apesar de na lei dela ter sido criada como de regime público, as suas funções, e por ela desenvolver exploração de serviços públicos econômicos de educação, ou seja, ela concorre com outras universidades, ela concorre com a iniciativa privada, e atualmente a FUMEP ela é sustentada única e exclusivamente pelas mensalidades, ou seja, não tem mais o aporte da subvenção da prefeitura municipal, ela é juridicamente reconhecida como uma entidade de direito privado. Ou seja, atualmente, não é apenas a lei de criação que vai determinar se ela é uma fundação de direito público ou de direito privado, mas sim as suas atividades. Essa discussão aqui ela é levada todo ano para a deliberação do Tribunal de Contas. Em inúmeras oportunidades, o Tribunal de Contas já pacificou o tema que ela é considerada uma fundação pública de direito privado. Inclusive, nos julgamentos do Tribunal de Contas, ele especifica que esse entendimento, inclusive, é também o entendimento do Ministério Público do Estado, aí da comarca aí de Piracicaba. Então, hoje, respondendo à pergunta, hoje ela é uma fundação de direito público sob o regime do direito privado. Perfeito. Doutor, na sua apresentação, o senhor também abordou que não caberia para nós precatórios, né? Mas o que a gente tem visto em ações judiciais, coisas desse tipo, é a inclusão dessas ações em precatórios. Cortou, Guilherme, eu só entendi o começo. Na sua apresentação, desculpa, o senhor disse que não caberia para nós a questão de precatórios, né, o uso de precatórios. Porém, em ações judiciais envolvendo a fundação, houve, né, a inclusão de precatórios. A gente tem pago precatórios para... o porquê disso? Então, Guilherme, o que acontece? Eu até também tomei o cuidado de analisar se vocês estavam submetidos ao regime de precatório ou não. Para isso, eu efetuei uma consulta no site do Tribunal de Justiça
E no site do Tribunal de Justiça estão incluídos todos os órgãos e entidades que estão incluídos sob o regime de precatório. O que acontece? Como a lei de vocês, ela prevê que vocês estavam sob o regime do direito privado, como a lei de criação, ela prevê que vocês estavam sob o regime do direito público, perante o Tribunal de Justiça, eles reconhecem que vocês é um órgão da entidade de direito público. Entretanto, para fins de fiscalização dos órgãos de controle externo e perante o entendimento doutrinário, vocês caracterizam como direito privado. Por isso que eu falei que as fundações, muitas vezes, ela tem um regime híbrido. Ela aplica-se algumas regras do direito público e algumas regras do direito privado. Por isso que cada fundação ela tem que ser analisada caso a caso. Nenhuma fundação, nenhuma sociedade de economia mista, nenhuma sociedade de empresa pública ou autarquia, ela é igual uma da outra. Eu falo para você porque, por exemplo, os conselhos de classe, eles são uma autarquia. A exceção da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela não é considerada uma autarquia. Então, respondendo à sua pergunta, ela é submetida ao regime de precatório, porque quem controla os precatórios e os órgãos que estão sujeitos a precatório é o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, ele reconhece o que está previsto na lei. Na lei de vocês está previsto que é o regime público. Já para fim de fiscalização do Tribunal de Contas, o que determina é a atividade efetivamente desempenhada. Por isso que vocês estão submetidos ao regime de precatório. E aí que eu falei que, particularmente, a minha opinião é que eu tenho uma crítica e inúmeros professores de direito administrativo também possuem a crítica nesse sentido, que esse regime híbrido ele causa uma confusão nos servidores, nos órgãos de fiscalização, e como eu disse, a principal crítica é em relação aos funcionários, que ele não tem todos os direitos dos funcionários públicos do Poder Executivo, por exemplo, mas ele tem as mesmas obrigações. Por isso que eu falei para vocês que tem essa questão do regime híbrido. Então, o precatório, o Tribunal de Justiça entende que vocês são de direito público, mas o Tribunal de Contas entende que vocês são de direito privado. Isso tudo causa uma insegurança, né? Eu acho que esse debate, assim, ele é perfeito nesse momento, ele é adequado, porque a gente tem discutido, visto muita coisa mudar na esfera pública, né? Então, nova lei de licitações, legislação na área de publicidade, esse recente entendimento do Supremo quanto à questão trabalhista, né? E a gente fica aqui nessa bagunça, nesse meio, um regime híbrido, né? Você fala, qual é o seu regime? Não é híbrido. Tem horas que eu sou público, tem horas que eu sou privado, né? Então, eu acho que essa palestra do senhor é muito pertinente para nós. Até queria pedir para o pessoal, né, que se quiser fazer mais perguntas, pessoal do RH, da área do financeiro também, vamos aproveitar que o doutor Diego está aqui nos prestigiando. Claudemir? Outra dúvida que eu tenho também nessa questão é quanto à lei de responsabilidade fiscal. Até que ponto pesa dentro da fundação nossa? Claudemir, é assim, ó. A fundação, ela não está submissa a todas as observações e prescrições da lei de responsabilidade fiscal. Por exemplo, a fundação, ela não precisa observar aquele teto que o Poder Executivo observa de 54% da despesa com pessoal. O Poder Legislativo ele tem que observar o teto de 6% da despesa com pessoal. E é justamente por isso que a fundação, apesar de ela ter sido instituída pela Prefeitura Municipal de Piracicaba, e há um tempo, não sei se atualmente ela ainda contempla, mas a fundação por muito tempo contemplou o orçamento da prefeitura quando ela fazia os repasses das subvenções. Se a fundação ela estivesse estritamente regulamentada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o gasto de pessoal do Poder Executivo ele ia estourar, porque seria computado também as despesas de pessoal com a fundação, o que não é o caso. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela é praticamente inaplicável aos órgãos da administração indireta.
Doutor, a gente tem uma pergunta aqui no chat. O Márcio está perguntando no caso dos funcionários daquele período de transição, de 83 a 88. Certo. A pergunta dele é essa, eu não sei, acho que ele... Ô, Márcio, eu não sei se eu compreendi, mas é assim, os funcionários que eles ingressaram na FUMEP antes de 5 de outubro de 1983 e que desenvolviam suas funções até 5 de outubro de 1988, que foi a data da promulgação da Constituição Federal, eles passaram a ser estáveis, ou seja, não era necessário mais eles realizarem concurso de provas ou de provas e títulos para serem estáveis. Eles adquiriram a estabilidade transitória e constitucional. Agora, se o servidor ele ingressou, por exemplo, em 1987, aí ele não adquiriu essa estabilidade da Constituição. Obrigatoriamente, ele teria que fazer um novo concurso público. O que eu já vi acontecer na prática? Eu já vi alguns órgãos eles terem dado a estabilidade para o servidor, mesmo ele tendo cumprido esses 5 anos. Que a Constituição ela previu expressamente que somente teriam essa estabilidade, sem precisar passar por concurso de provas e títulos, quem tivesse sido admitido antes de 5 de outubro de 1983. Não sei se era essa a pergunta. Doutor, mas só para entender, esses funcionários eles não teriam estabilidade, mas a contratação deles é legal. Você não precisa demiti-los, né? Então, o que acontece, o Guilherme? Eles falam que quem não tinha estabilidade, ele não poderia continuar no serviço público. Entretanto, inúmeros servidores acabaram sendo demitidos e o Poder Judiciário ele acabou reintegrando esses servidores ao fundamento de que, apesar de ele não ser estável, ele não poderia perder o cargo. Ele teria direito a continuar no cargo, mas ele só não teria estabilidade. Porque, juridicamente, é diferente os conceitos de estabilidade e não estabilidade. O estável, ele não pode ser demitido. O não estável, ele pode ser demitido. O não estável, ele não pode. Na prática, o que eu vi acontecer? Nenhum servidor foi mandado embora por causa disso. Os que foram mandados embora entraram com ação judicial e foram reintegrados. Entendi. Gente, mais alguma pergunta? Em relação a a questão da estabilidade, né, Guilherme? Gostaria de estar passando para vocês que essa decisão aí, esse novo entendimento, ele é agora de 2019, né? E como é um entendimento recente, é o caso a caso que vai decidir. Mas a Justiça do Trabalho até hoje ainda tem juízes que conferem a estabilidade aos empregados de fundação pública. Entretanto, essa matéria já está pacificada no Supremo Tribunal Federal. Caso eventual recurso chegue até lá, são grandes chances da sentença ser revertida. Entendi. É que sempre gera dúvida, né, e polêmica nesse assunto. A Lurdinha se inscreveu. Por favor, Lurdinha. Olá, doutor Diego. Uma dúvida que ficou. Por exemplo, o empregado público que foi admitido antes de 83, sem o concurso, a gente já entendeu que ele pegou a estabilidade pela Constituição, certo? Certo. Ok. Mas aqueles funcionários que foram admitidos entre 83 e 88, na época que eles foram admitidos, foi uma admissão legal, porque não havia necessidade de ter concurso realmente. Mas com a vinda da Constituição, esses funcionários de 83 a 88 não adquiriram estabilidade. Só que nem sempre eles foram demitidos, porque não havia também essa obrigatoriedade de demiti-los. Mas, então, muitos continuaram trabalhando.
Isso. Mas eles foram admitidos nesse intervalo aqui, de 83 a 88. Isso. Agora, pelo que eu entendi, esses não têm estabilidade, mas eles continuam trabalhando até que a instituição tenha interesse de continuar ele no trabalho, entendeu? É isso? Isso, exatamente, Lúcia. Mas eles não têm estabilidade, então. Exatamente. Se você pegar eu até abri aqui, se você pegar o artigo 19 da ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o que é isso? O ADCT. Como a Constituição ela mudou todo o ordenamento constitucional no Brasil, o legislador ele instituiu a ADCT para esclarecer algumas situações nesse período de transição. Então, o artigo 19 ele fala assim, ó, os servidores públicos civis da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, da administração direta, aí ele entra, autárquica, que é a autarquia, e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos 5 anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma do artigo 37 da Constituição, que é concurso público, são considerados estáveis no serviço público. Ou seja, eles não podem ser mandados embora. E aí, o que a doutrina e os tribunais passaram a entender? Ó, aquela pessoa que não tem os 5 anos, mas que estava trabalhando no poder público antes de 1988, eles continuam no cargo, mas eles não têm a estabilidade. Um grande exemplo disso, que a gente pode observar, são nos cartórios de registro civil, de cartório de nota, que antigamente era hereditário, passando de pai para filho e assim por diante. Após a Constituição de 88, todas essas delegações, elas passaram a ser admitidas por concurso público. Só que quem já estava antes de 1988 não perdeu. Ele simplesmente, quando ele aposentou, quando ficou vago o cartório, a pessoa que assumiu, ela teria que ter sido admitida no concurso público. Mas o raciocínio da senhora está correto. Ele não é estável, mas ele pode continuar trabalhando. Ok, obrigada. Nada. Mais alguém? Bom, gente, doutor Diego, obrigado, foi um prazer. Eu soube que o doutor Diego tem parentes aqui em Piracicaba, né? Então, passando a pandemia, quando vier a Piracicaba, venha conhecer a Fundação. Vamos combinar de a gente conhecer, eu acho que já até conhece a Rua do Porto, né, pelo que ele me falou, mas comer um peixe lá, conversar um pouco. Doutor Diego, foi um prazer recebê-lo, muito elucidativa a sua palestra. Como eu disse na abertura, essa CIPAT a gente está trabalhando temas diversos daqueles corriqueiros, né, que toda CIPAT trabalha animais peçonhentos, né? Isso a gente fez já há vários anos, né? E agora, esse ano, com essa questão da pandemia, o trabalho remoto, a gente escolheu temas diversos. Eu acho que está uma semana muito interessante, começando da sua palestra. Então, muito obrigado. Convido a todos a participar amanhã também da palestra, no mesmo horário, às 15 horas, que vai tratar sobre saúde mental na pandemia, tá? Com a especialista Sandra Aparecido Mota Carolo. Então, quem puder participar amanhã, já agradeço de antemão. Tem alguém me chamando? Eu, Guilherme, Márcio. Oi, Márcio. Só uma dúvida que apareceu agora, para esclarecer, principalmente na situação que está, é o seguinte, por situação financeira, essa instabilidade, como ficaria? Como o Marcos poderia repetir? Vamos supor, a fundação passa por uma situação financeira ruim, vamos supor. Como que fica essa parte de estabilidade? Tem alguma cláusula que libere essa estabilidade no caso de uma folha de pagamento alta, num caso desse tipo? Márcio, então, essa decisão aí do Supremo Tribunal Federal, ela deixou bem claro que por vocês estarem submissos à regra do direito privado, vocês podem ser demitidos. Entretanto, essa demissão ela tem que ter uma motivação. O que é isso? Ela tem que ter um motivo justo. Por exemplo, eu não posso mandar o Márcio embora porque eu não gosto do Márcio.
Não, tem que ser feito um processo administrativo, tem que ser ou extinta a fundação, ou dissolvida, ou a fundação parou de exercer suas atividades, ou você tem que ter praticado alguma falta grave. Agora, se a situação da fundação ela começar a ficar numa situação tão difícil que torne insustentável a continuidade das suas atividades, aí a fundação ela pode sim demitir os funcionários e ter uma questão. Que talvez, né, ninguém perguntou, mas pode surgir essa dúvida na cabeça de vocês. Se a fundação ela foi extinta, ela se encerrar, a prefeitura ela tem obrigação de absorver os funcionários? Não, ela não tem. Não tem obrigação de absorver os funcionários. Então, respondendo a sua pergunta, ela pode sim demitir os funcionários por um excesso de folha, por ela não estar conseguindo pagar seus compromissos, mas tudo isso tem que ser formalizado num processo administrativo. Ok, obrigado. Tá mudo, professora. Oi. Boa tarde, doutor Diego. Eu posso só complementar aí a dúvida do Márcio, né? Numa situação assim, vamos imaginar um pior cenário, né? E nesse pior cenário eu entendi que a gente pode ser demitido e que não há uma obrigatoriedade da prefeitura nos contratar ou aceitar em outros cargos, né? Mas a minha pergunta é no sentido da dívida, né? Se a gente eventualmente é mandado embora e a fundação não tem dinheiro para pagar, essa dívida é paga pela prefeitura? Olha, eu vou te explicar um caso prático, que eu sou aqui de Marília atualmente. Vou te explicar um caso prático, professora, que aconteceu aqui. Tinha uma empresa pública que ela possuía muitas dívidas e ela acabou fechando. A prefeitura foi, entendeu que não dava para continuar com as suas atividades e ela fechou. O que a prefeitura fez? O pessoal começou a entrar com uma ação trabalhista e antes mesmo da prefeitura ser ou não condenada, o prefeito municipal, na época, ele conseguiu fazer um acordo e ele encaminhou uma lei para a Câmara Municipal e a prefeitura ficou responsável por efetuar o pagamento de todas essas rescisões e indenizações trabalhistas de cunho pessoal. Não pagou dívidas para fornecedores, mas estão apenas as indenizações aos funcionários. Agora, o que pode acontecer? Como a fundação ela foi instituída pela Prefeitura Municipal de Sorocaba, em tese, ela também tem o poder de fiscalizar a fundação. Perante a Justiça do Trabalho, professor, é muito comum a Justiça do Trabalho condenar esses órgãos que teriam o dever de fiscalizar de forma subsidiária. Ou seja, se ficar demonstrado que a prefeitura deveria fiscalizar e a prefeitura não fiscalizou as prestações de contas da entidade, que ela teve uma má administração e a prefeitura ela foi omissa nesse dever de fiscalizar, a Justiça do Trabalho pode sim condenar a prefeitura de forma solidária e subsidiária ao pagamento das indenizações. Tudo isso vai depender do que for demonstrado no eventual processo nesse sentido. Entendi. Eu tenho mais um tempinho. É o doutor Diego que manda. Por mim, sem problema. Doutor Diego, desculpa insistir não, nesse assunto. Não, imagina, que isso. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui. Quando o senhor diz que na natureza, né, do nosso cargo como público de direito privado, aí no caso, eu entendi que nenhum funcionário na CLT tem estabilidade. Eu entendi certo? É isso mesmo. De acordo agora. Aí, só que acontece, professora? Nós temos que fazer uma diferenciação, né? Aqui é até pouco tempo para a gente falar tudo sobre as fundações, que ela é um pouco ampla, né? Mas, assim, as fundações, elas são divididas em 3 tipos. Nós temos a fundação privada, que são aquelas que, às vezes, empresários,
artistas, ou a própria população cria uma fundação para um fim específico de cuidar de um instituto, para cuidar de uma praça, para cuidar dos bens deixados por uma pessoa de renome. Essa é a fundação privada, que ela não tem nada a ver com o direito público. No direito público, nós temos a fundação pública de direito público e nós temos a fundação pública de direito privado. Na fundação pública de direito privado, que é a que vocês atualmente estão enquadradas, ele não tem essa estabilidade. Agora, se lá na frente vocês conseguirem se reenquadrar, ou então conseguir mudar esse entendimento de que vocês são uma fundação pública de direito público, aí essa questão da estabilidade, ela não se aplica o que eu falei. Aí vocês passam a ter a estabilidade dos funcionários públicos, igual da prefeitura, normal. É que a gente tem que deixar bem clara essa diferenciação entre fundação de direito público e fundação de direito privado. Como atualmente vocês estão reconhecidos como fundação de direito privado, vocês não têm esses direitos da estabilidade. Se vocês tivessem sido reconhecidos como fundação de direito público, aí vocês teriam. Entendi. Então, só para ver se eu estou no raciocínio certo, o senhor nos coloca todos quem tem concurso e quem não tem concurso entre 83 e 88 numa mesmíssima situação. É essa a situação? Sim. Na prática, sim. Então, quando a gente pratica um diferencial, por exemplo, eu estou fazendo um edital para atribuição de aula e limito isso para quem só tem concurso, para aqueles do período de 83 a 88, eu não permito a participação, não, no meu entendimento, isso tem um equívoco, não é isso? No meu entendimento também, professor. Eu concordo. O que eu tenho visto muito, assim, aqui em Marília nós trabalhamos em órgãos, uma sociedade de economia mista, que é a Codemar, que é a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília. Nós atuamos numa empresa pública, que é a Indurb, que é a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano, e nós atuamos também numa autarquia aqui, que é o DAEM, Departamento de Água e Esgoto. E o que nós percebemos, professora? Hoje nem tanto, mas até uns 5, 7 anos atrás, nós percebemos que até mesmo os diretores dessas entidades, eles não tinham muito bem definidos o que se aplicava à autarquia, o que se aplicava à sociedade de economia mista, o que se aplicava à empresa pública, e por isso, muitas vezes eram praticados atos ilegais ou irregulares. Não que houve má fé ou dolo das pessoas, mas por falta de conhecimento e até mesmo por causa dessa divergência de entendimento. Mas o raciocínio da professora está perfeito e eu concordo. Então, quer dizer que a lei... Essa discriminação não poderia ter. Essa discriminação de quem tem concurso e quem não tem concurso por ser desse período, ela não pode existir em nenhuma situação. Perfeito, eu entendo. Perfeito. Assim, nem para elencar uma eventual ajuste numa folha de pagamento, eu priorizar quem não tem concurso, por exemplo, não teria embasamento legal. Não. Muito obrigada. Tanto que acontece, professor, assim, algumas prefeituras, elas são regidas também pela CLT. E aí, o que acontece? Pela CLT, o funcionário que aposenta, ele pode continuar trabalhando. Então, de repente, ele está com 60 anos de idade e ele já tem direito à aposentadoria. Quando é pela CLT, ele pode aposentar e continuar trabalhando. Já quando é pelo estatuto, eu não sei se a Prefeitura de Piracicaba segue o regime estatutário, mas aqui no interior, praticamente todas as prefeituras de porte um pouco maior são estatutárias, né? É o regime jurídico único estatutário. O estatuto, ele prevê que a aposentadoria é caso de vacância. Então, o servidor, ele aposentou, mesmo que ele não chegou na idade da aposentadoria compulsória, que é 75 anos, obrigatoriamente ele tem que se desligar. Agora, o que aconteceu aqui muito no interior? Prefeituras que eram regidas sob a CLT, quando o funcionário se aposentava, para diminuir a folha de pagamento,
eles iam lá e desligavam o funcionário. Inúmeros funcionários, inclusive nós aqui do nosso escritório, nós entramos com inúmeras ações de reintegração. E esse posicionamento já está pacífico, que se a pessoa aposenta voluntariamente pela CLT e quando é pelo regime do INSS, o regime geral da Previdência, ela pode continuar trabalhando até os 75 anos. Quando é estatutário, não. Entendi. Doutor, só para tacar pimenta, então, já que nós passamos do horário... Não, para mim não tem problema, não. Maria Helena, ela vai ser responsável pelos honorários. Não, tem problema, não. Deixa eu colocar uma coisa aqui em tela, quer ver? Tá todo mundo vendo? Sim. Sim, sim. Doutor, essa é uma sentença do Tribunal Regional do Trabalho, né? Então, já em segunda instância. E, no caso, um professor que entrou com uma ação que o curso dele não existe mais, né? O curso foi descontinuado. E o entendimento foi que a fundação, em razão da fundação ostentar natureza jurídica e direito público, né, ela aduz a inconstitucionalidade da lei de criação que dispõe acerca da aplicabilidade do regime seletista. Então, ela fala até que é inconstitucional seletista. Em razão da equiparação da fundação de direito público à autarquia. E ela continua, né? Ainda que exista discussão acerca da natureza jurídica da FUMEP, se de direito público ou privado, os termos da lei que a instituiu são claros em estabelecer o regime seletista aplicado aos seus empregados. Lei que instituiu a FUMEP, o pessoal docente e técnico será admitido no regime da legislação trabalhista. Entendo que, embora concebida como instituição de direito privado, a FUMEP foi instituída com dotação e recursos públicos, conforme reconhece a própria ré em sua defesa, afirmando ser fundação de regime jurídico privado, porém de natureza pública. Nós vamos lá, conforme relatado, qualificação das partes. Deixa eu só ver aqui, ficha de registro de empregados. Existe a alegação de inconstitucionalidade da lei de criação da FUMEP quanto à lei municipal, as quais prescrevem o pessoal docente e administrativo será admitido pela CLT, sem vinculação com os estatutos dos servidores municipais. Então fica uma bagunça. Compara a gente com a autarquia, fala que é inconstitucional o fato de ser CLT. Eu acho que isso aqui cada juiz vai entender de uma forma, não é isso? Nesse processo aí teve recurso para Brasília, você sabe ou não? Eu não sei. Não, o interessante até seria levar essa, como deve ter sido recente, porque agora 15 de dezembro de 2020, né? Então seria interessante levar essa discussão lá para o TST, né? É o Tribunal Superior do Trabalho, para ele estar se manifestando. O problema da Justiça do Trabalho, Guilherme, é que as próprias decisões dele, elas não são unânimes, né? Às vezes, cada juiz entende de um jeito. Igual nesse caso que eu mencionei para vocês da Fundação Padre Anchieta, que é vinculada à TV Cultura, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, entendeu do jeito, aí depois veio o STF e entendeu de outro, né? Agora, perante aí o órgão de controle de vocês, que é o Tribunal de Contas, eu vou até abrir uma tela aqui para vocês, que o que está levando eles... Não sei, parou aí, né? Apareceu? Apareceu. Está aparecendo a página do Tribunal de Contas aí? Sim. Qual que é o problema? O problema está aqui, ó. De acordo com a lei instituidora, são órgãos da entidade, mas lá em cima ele fala, tratam os autos da prestação de contas do exercício 2019 da FUMEP, aí ele fala, entidade jurídica de direito público, criada pela Lei Municipal 1524, com posterior alteração. Aí depois, ele fala assim, o Tribunal de Contas fala assim, ó, quanto à personalidade jurídica da entidade, a Lei de Criação, Lei Municipal 1524, já revogada, a define em seu artigo 1º como entidade jurídica de direito público, definição mantida pelo artigo 17 da Lei de 2016. Entretanto, o seu estatuto, ele estabelece que se trata de entidade jurídica de direito privado. Ou seja, foi feita uma lei falando que é direito público, depois houve uma reunião
da diretoria e definiu-se no estatuto que era uma entidade de direito privado. E aí, o que está levando o Tribunal de Contas a entender, que é o órgão de fiscalização, que vocês são de direito privado? Aqui, ó, em 23/4/2018, houve realização da primeira reunião extraordinária do Conselho de Curadores, que, dentre outros assuntos, tratou da divergência da personalidade jurídica da entidade. Em ata, foi informado que houve a contratação de jurista, cujo parecer declarou que a entidade é fundação pública de direito privado, posição também firmada pelo Ministério Público do Estado, Promotoria Civil de Piracicaba, em audiência datada de 3/5/2008. Então, toda essa discussão, esse equívoco de entendimento, ele meio que foi causado até pela própria fundação, né? Quando, no momento que foi editado o estatuto, foi disposto que seria uma entidade de direito privado. E como essa reunião, que, em tese, vocês aí, que eu digo a fundação, acolheu o parecer jurista, e no Ministério Público também ficou em audiência pactuado que vocês são de direito privado, é complicado para a diretoria hoje da fundação, ela fala assim, não, nós não somos de direito privado, nós somos de direito público. Né? Nós não podemos ficar também nessa incerteza, nessa ida e vinda. Pula para um lado, pula para o outro, né? Exatamente. Mas eu acho que, assim, independente de todo isso, e essa decisão aqui do Tribunal de Contas, ela é recente, ela é agora de 21 de março de 2021, né? Que ela analisou as contas de 2019. Então, é o último entendimento do Tribunal de Contas, que ele falou que a própria entidade e o Ministério Público reconhecem ela como de direito privado. Tanto que nessa decisão do Tribunal de Contas, eles batem muito na questão do teto remuneratório, né? Então, bate na questão do teto, fica essa... realmente, eu acho que a Fundação vai ter que se atentar a essas nuances, né, do direito público, direito privado, e fazer as adequações que o tribunal tem apontado. Talvez, assim, Guilherme, né, uma análise assim, bem superficial, tá, que eu estou fazendo. Talvez seria o caso de reunir o conselho, de repente fazer uma reestruturação, um estudo mais detalhado para tentar delimitar melhor essa questão do direito público e do direito privado. Inclusive, fazendo um novo estatuto, né, para tentar unificar essa questão aí. Eu acredito que sim. Já começaram-se os trabalhos para a revisão do estatuto, né? E é provável que saia uma adequação até para atualização da legislação que constava lá em 95 e já não condiz mais com a legislação vigente, né? Numa análise assim, bem preliminar, eu acho que o caminho agora seria realmente constituir uma comissão de estudo para não apenas reavaliar o estatuto, mas sim também a própria lei de criação e que regulamenta a FUMEP, né? Perfeito. Gente, mais alguma dúvida? Obrigada, doutor Diego. Nada, professor. Doutor Diego, obrigado mais uma vez. E olha, o mesmo convite que eu fiz para o senhor quando estiver aqui em Piracicaba, quando eu for para Marília, nós vamos tomar um chopp juntos, viu? Porque eu gosto muito de Marília. Opa. Já estou me convidando, vou te ligar. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, Guilherme, de estar se apresentando aí para vocês. Espero ter contribuído. É um tema que, se nós fôssemos analisar mesmo a fundo, aí, daria no mínimo uns 2 dias aí para a gente abordar bem, né? Mas eu tentei voltar um pouco mais realmente para a fundação, né? Os outros temas tentei analisar bem superficialmente e para focar na fundação e possibilitar esse espaço para abertura de perguntas, questionamento, porque eu tenho visto que na prática essas divergências entre administração direta e indireta, ela não é apenas da diretoria, mas principalmente dos servidores, né? Principalmente nas instituições que às vezes não têm um controle financeiro muito bom, que estão em dificuldades.
principalmente agora por causa da pandemia, né? Caiu muito a receita das entidades e gera essa dúvida, o medo dos funcionários. Então, eu tentei trazer realmente os aspectos práticos e mais relevantes para vocês, tentando fugir um pouco aí até do juridiquês, né? E agradeço mesmo a atenção de vocês, a oportunidade. Com certeza, o dia que eu estiver em Piracicaba, eu entrarei em contato para estar visitando a instituição. E assim como um de vocês, quando estiver em Marília, Guilherme tem meu telefone, estou à disposição para quem quiser tirar dúvida, entrar em contato. E foi um prazer estar junto com vocês nessa tarde. Legal, doutor. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.